E falando de Copa do Mundo, Plihal, você tem várias Copas, várias coberturas de Copa do Mundo. Tem Brasil e Alemanha ganhando o final e perdendo de 7 a semifinal. Vamos falar o quê? O que você quer falar primeiro? Ganhando ou perdendo? Pode ser, vou obedecer a ordem cronológica. Copa de 2002, para quem não sabe, faz toda a diferença você ter os direitos de transmissão ou não. Das Copas que eu cobri, a única que a gente não tinha os direitos, porque eram muito caros, não só caros pelos direitos propriamente, mas porque foi uma Copa do outro lado do mundo, na Ásia, Coreia e Japão. A ESPN optou, naquela época, não comprar a Copa. Só a TV Globo comprou. Diferentemente das outras emissoras que acharam que, mesmo sendo Copa do Mundo, Brasil, Copa do Mundo, não enviaram equipes, a gente enviou mesmo sem ter os direitos. Mas eu não tinha acesso a rigorosamente nada. Só que o mundo era outro, como eu te falei agora há pouquinho. Então, eu acabava tendo acesso a rigorosamente tudo. Hoje em dia, qualquer amistoso de seleção brasileira aí, você mal e mal consegue chegar na calçada do hotel. Naquela Copa, nos 7 jogos que foram em 7 cidades diferentes, em 2 países, Coreia na primeira fase e Japão na segunda fase, foram em locais diferentes, 7 cidades diferentes, só em uma no Brasil e China, que foi em Sogpo, que era uma ilha na Coreia. Só nessa ilha que a seleção ficou isolada. Nas outras 6 sedes, nas outras 6 cidades, o Brasil ficou em hotéis abertos durante a Copa. Caramba. Então eu tinha... Na véspera da final contra a Alemanha, 11 horas da noite, eu estava gravando no quarto jogador. Caramba. Pensa, hoje em dia... É impensável isso. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha acesso aos treinos, eu não tinha acesso aos jogos, eu comprava ingresso para os jogos. Caramba. Eu comprava ingresso, ia no jogo, acabava o jogo, eu voltava arrepiando pro hotel para esperar a seleção chegar no hotel e eu fazia as entrevistas no hotel. Mas eu fazia tudo exclusivo. Todas as minhas entrevistas na Copa de 2002 foram exclusivas. Caramba. Imagina, pensa o negócio. E aí eu contei, claro, com eu dei algumas sortes. A primeira, o Brasil ganhou 7 jogos. Já abre uma portinha, né? Se o Brasil empata aquela estreia contra a Turquia, o jogo estava encalacrado, estava difícil. Mandrake, aquele pênalti. O pênalti no Luizão, foi vitória de virada e tal. Se empata, talvez embarreirasse a minha vida. Mas ganhou, deu uma clareada. O Filipão, apesar de tomar muita porrada dos nossos comentaristas, nossa galera lá batia, da cintura pra cima. Ele sabia separar as coisas e ele permitia que eu trabalhasse. Ele podia tesourar, pô. Esse cara trabalha numa emissora que os caras só metem o pau em mim. Eu não vou facilitar o trabalho dele. Sim. E, para complementar, o Rodrigo Paiva, que era o diretor de comunicação da CBF à época, também me ajudou bastante. A cada hotel que a seleção ia, a cada troca, ele me passava o número do quarto de todos os jogadores. Aí já dava uma... Com o seguinte acordo, não vai encher o saco do mesmo cara, não vai ter Ronaldo 3 dias seguidos. Que é o Mickey. Então era assim, era time A num dia, time B no outro dia, time C no outro. Eu não vou falar quem que era. Sim, então tá. As pessoas já imaginam. Já imagina. Então eu ia distribuindo, dividindo. Mas eu consegui entrevista exclusiva todos os dias. E o Ronaldinho, com aquele cabelo, o Ronaldo, Cascão. fenômeno, cabelo cascão, a primeira entrevista que ele deu com aquele corte que ele fez para as pessoas pararem de falar da lesãozinha que ele sentiu contra a Inglaterra, no adutor contra a Inglaterra nas quartas de final, foi antes do jogo contra a Turquia, foi a gente que fez. Porque eu podia, à época, escrever um guia dos hotéis da Coreia e do Japão, porque eu conhecia todas as entradas e saídas dos hotéis onde a seleção brasileira se hospedou. Então, ele saiu, apareceu com aquele cabelo no corredor, eu já peguei, tem até isso no YouTube, dá pra procurar. E foi uma entrevista marcante. Não teve nada demais na entrevista, tá? Mas era, sei lá, véspera, antivéspera de uma semifinal de Copa, com o cara que tava arrebentando na Copa, com aquele cabelinho que acabou virando moda. Virou moda, era igual o Neymar nos tempos de hoje, né, naquela época. A Copa de 14, já que você falou dos extremos, total, que o Brasil vence por 2-0 e aqui perde 7-1, a Copa de 14 foi uma Copa, em termos de organização e de ambiente,
muito legal. Uma puta Copa. Tanto a Copa do Brasil quanto a Olimpíada aqui no Brasil foram espetaculares como eventos. E até se você pensar, não, claro, na ótica do brasileiro, do torcedor brasileiro, foi uma Copa espetacular a Copa de 2014. Os jogos foram muito bons. Uma média de gols que o Brasil contribuiu bastante. Altíssima. Tanto que na época a gente falava Copa das Copas. Copa das Copas. O 7-1 acabou dando uma chamuscada nessa história, mas foi uma copaça. E, em nível de experiência, os dois momentos mais, e também o olhar jornalístico, os dois momentos mais espetaculares foram de momentos de sofrimento da seleção. Aquela bola na trave do Pinilha. Eu tava no raio no Mineirão, da bola. Né? Ali parece que o tempo parou porque não entrou por muito pouco. Evitaria o 7-1, a gente não sabia, né? Se tivesse pra assinar, assinava ali, né? Esse é um momento muito marcante pra mim. E o 7-1, porque chegou uma hora que a gente, primeiro, não estava entendendo o que estava se passando, coisa inacreditável. É a maior vergonha da história do esporte. Não só do futebol. Nada se compara. O Brasil, dito país do futebol, sediar uma Copa do Mundo e na semifinal tomar de 7. 7 é um placar longe de ser usual no futebol. Não acontece toda hora. Não acontece quase nunca. Nem clubes. O Brasil tomar numa semifinal de Copa. Casa. Isso porque os caras ainda tiraram o pé. Se eles não tivessem tirado o pé, teriam feito 12, 13, 14. Que pediram pra tirar o pé no meio do jogo, né? Eu acho que nem pediram, acho que os alemães mesmo sentiram. Porque assim, existia um certo temor. Eu comecei a ver um gol atrás do outro, falei, daqui a pouco vai dar M aqui, os caras vão começar, os tiros vai invadir. Esse era o sentimento, Plihal, na hora? Só que a torcida era muito friendly, né? A ponto de 4, 5 dias depois, na disputa do terceiro lugar, o Brasil tomando um chocolate já de 3-0. Foi 3-0, mas quando tava 2-0 no primeiro tempo, cara, a torcida do Brasil fazendo ola. Aí não. No Mané Garrincha. Depois tomar de 7 na semi e já tá apanhando no terceiro e quarto. Então, não era. Se fosse torcida de futebol, de verdade, seria, certeza que aquele jogo nem terminaria, né? Imagina, com menos da metade do primeiro tempo, tava 5-0. Tava 5-0 com 30 minutos, eu acho. Antes, né? E ali na hora que um apagão. Todo mundo fala do tal do apagão. Cara, pra mim foi. Ali passa muito pela questão psicológica. Ali é o mental, pra mim, puro. Porque se você pensar, toda a linha de defesa da seleção brasileira, todo o setor defensivo, formado por jogadores com título de Champions League no currículo. Antes jogava na Alemanha, inclusive. Júlio César, Champions League. 2010. Jogou Maicon, Champions League, a mesma. 2010 também. Davi Luiz, Champions. Pelo Chelsea. Dante, pelo Bayern de Munique. Marcelo, que acabou de ser pelo Real Madrid. Luiz Gustavo, pelo Bayern de Munique. Quer dizer, todo mundo ali... Só gente grande. Como é que... Cara, esses jogadores foram submetidos a uma pressão que nenhum outro jogador brasileiro passou. Talvez a galera de 94, o pau cantava ali, eliminatória e tal, a obrigação dos 24 anos sem ser campeão. Mas uma Copa do Mundo no Brasil, a segunda, depois do Brasil não ter vencido a sua Copa em 50 em casa, o Brasil das grandes seleções é a única que não venceu a Copa do Mundo na sua casa. A Itália venceu a Copa do Mundo na sua casa, estou falando das maiores campeãs. A Argentina venceu a Copa do Mundo em casa. A Alemanha venceu a Copa do Mundo em casa. A França, só o Brasil que não. Então era a segunda chance nesse período já digital de redes sociais, bombando, explodindo. E não houve nenhuma preocupação em relação à parte psicológica. E ali a Regina Brandão, uma vez por semana, lá visitar os caras na Grande Comari. Era mais um... Tô fazendo uma coisa... Eu me lembro que quando o Brasil foi campeão em 2013 na Copa das Confederações, dando um chocolate na Espanha, a maior demonstração de vibração de torcida brasileira que eu já vi. Capela era sensacional. Não é nem só isso. Durante o jogo, o Maracanã, naqueles 3-0, virou a Marquês Sapucaí. Sério? A torcida do Rio de Janeiro é diferente. Parecia jogo de clube, sabe? Maracanã... Acabou... Lugano me mandou uma mensagem. Diego Lugano falou: o Brasil acabou de perder a Copa do Mundo. Assim? Puta, tá cortando barato. Tá falando, não. Vocês vão acreditar que a coisa tá
resolvida. A coisa foi tão apoteótica e também conhecendo o perfil, a personalidade do brasileiro, que ele já mandou essa. Caramba, ele foi cirúrgico. Não só pelo fato dos caras passarem a se achar, pelo fato do brasileiro ter a quase certeza que ser campeão do mundo seria uma coisa protocolar. E desde o primeiro jogo contra a Croácia, a gente percebeu que aquela liga que deu super certo em 13 não estava se repetindo em 14. Eu vou te falar, talvez o primeiro treino do Brasil na Granja Comari para a Copa, sabe quando? Isso aí acho que a vivência... Percepção, né? Eu falei, não tá igual. Não tá na mesma pegada. Não tá. E tem coisas que não tem explicação. Tem, claro, esse lado que eu te falei psicológico, que é super importante. Então, aos trancos... Por isso que você viu o Thiago Silva, e, em 14 ele já era um cara experiente. Já era aquele zagueiro, né? Ele sofreu do jeito que sofreu nos pênaltis contra o Chile. O Brasil, no final daquele jogo, parecia... Eu lembro da imagem do Neymar no final. Parecia que os caras estavam saindo de uma batalha, de uma guerra. Caramba. Esgotados. E assim, aquilo lá não é só o físico. É aqui também. O esporte, tudo, né? É muito aqui. E aí o Brasil já teve aquele baque de não contar com Thiago e Neymar para o jogo mais importante. Melhor zagueiro e o melhor jogador da seleção disparado. Você acha que se tivesse, mudaria alguma coisa? Eu acho que não seria de 7. Talvez mudasse. Possivelmente o Brasil perderia da Alemanha, porque a Alemanha era um time mais azeitado e estava jogando melhor que o Brasil. Sim. Mas acho que não ia ser o chocolate que foi. Mas você já entrou enfraquecido nessa parte. Você toma um gol com 11, 12 minutos. Ainda dá. 1-0 ainda dá. Tá em casa, vambora. Mas você toma um segundo. Tanto que do segundo ao quinto, intervalo de 5 foram minutos. 6, 7 minutos. Ali, depois que tomou o segundo, acho que se a gente já sacou que não daria para empatar aquele jogo, pode ter certeza que os caras sacaram 5 vezes mais. Menos de 30 minutos. Então, acho que aí você pode até aplicar o termo pane. Pagão. Porque aí os caras falam, a Copa do Mundo que a gente tem a obrigação de ganhar foi pro ralo. Escorreu pelas mãos. Não dá, mas já era. O time da Alemanha bem e tal. E aí, eu acho que nessa, não sei nem se hesitação é a palavra certa, foi pras cucuia. Cara, foi pras cucuia. E você falou, já vinha do Chile passando aquele sufoco que passou. Aí ganhou da Colômbia. Parecia que ia ser um jogo... Teve o gol do Thiago Silva no primeiro tempo e do Davi Luiz de falta. Isso. Mas o Brasil sofre naquele jogo. Sofre. E tem, no finalzinho, a lesão do Neymar. E ali, eu me lembro, na zona mista, quando a gente ficou sabendo, que tem até a entrevista do Fred. Quando a gente ficou sabendo que o Neymar estava fora da Copa, o Brasil está classificado para a semifinal da Copa. A saída do estádio foi... com clima de eliminação. Já. Mas não, assim, como é que vai ser campeão sem o cara? E, mesmo que aconteça, não vai ter o mesmo brilho. Né? Então, ali já foi uma ducha de água geladíssima. Água do Titanic. Exato. Então, ali... E aí, as outras Copas também, cada uma tem uma... As que eu cobri, né? A que menos disse alguma coisa pra mim foi a da África do Sul, porque... conta do esquema Dunga ali, o distanciamento em relação à seleção brasileira era muito grande. Fechou muito. A Copa da Alemanha, o Brasil tinha uma constelação ali foi uma decepção total. A maior seleção que você viu, Plihal? Em nome, né? Em nomes, assim. Jogando, não aconteceu nada. O Brasil fez um jogo bom contra o Japão. E teve toda aquela história, até vou voltar para lá agora, de 20 anos depois, para fazer uma reportagem. Vegas, famoso Vegas. De Vegas. Os caras conseguiram transformar a cidade bucólica da Suíça numa... Cara, os caras vendiam 5 mil ingressos de treino. Cara, você tava em Vegas, então. Tem alguma coisa assim que também ali que é claro, tirando aquela cena icônica do Ronaldinho que... Então, mas é que assim, eu não da invasão de campo. Aquela seleção era tão espetacular que eu falei, mesmo com todas as falhas de planejamento, na hora do vamos ver, esses caras vão tirar da cartola e vai dar certo. Era muito. Pensa. Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto. Emerson, depois Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká
e Ronaldinho Gaúcho no auge. Sim. Indo de título. Ronaldo e Adriano Imperador. Aí tinha Robinho no banco. Cicinho no banco pedindo passagem. Gilberto. Como que explica? O Ronaldinho Gaúcho não fez absolutamente nada, não teve uma assistência, nada. Eu já vi, O Ronaldo ainda fez uns golzinhos ali e tal. Aquele gol que ele faz contra a Costa do Marfim, talvez, que ele contra Gana. Contra a Gana. Comecinho do jogo. Foi um lampejo. Linha de impedimento com o Tá fenômeno. de sacanagem. Ele com 200 quilos ele chegaria naquela bola. É isso. Mas assim, outra coisa muito marcante daquela Copa, a maior exibição individual, levando em consideração a proporção do jogo, o tamanho do jogo, a do Zidane contra o Brasil. Isso que eu te Deu chapéu no Ronaldinho Gaúcho, chapéu no Kaká. Desfilou. Desfilou, jogo de terno aquele ano. Desfilou.